Maga, olha que legal. Recentemente eu fiz uma pesquisa com mais de 50 líderes de organizações, diferentes empresas que lideram pessoas e uma das coisas que eles disseram que é a grande dificuldade para eles no exercício de liderar pessoas é mediar conflito entre as pessoas. A gente vê o número de tensões crescendo, as contradições, as desconexões acontecendo por conta de conflitos que não são gerenciados, conflitos que não são tratados, a gente não sabe lidar com conflito muitas vezes. E eu tô aqui, uma pessoa muito especial para mim, uma mestre, tem me ensinado muitas coisas, que é a Beth Serri. Beth, obrigada, viu? Prazer estar aqui com você, conversando sobre esse assunto. Né? Tão importante. Importante, eu diria um assunto do momento, né? Já que a gente está vivendo agora um conflitão, né? Uma coisa de alcance mundial. Então, é um assunto para nós quente, né? Super quente. E a Beth, ela é mediadora de conflitos, trabalha em muitas organizações, ela ministra, ela treina novos mediadores de conflitos organizacionais, né, de pessoas que trabalham com isso, e gentilmente cedeu esse tempo para a gente conversar sobre isso. Mas Beth, para a gente começar, o que é um conflito? Como é que a gente delimita isso? Se você abrir o dicionário, me parece que a primeira palavra que aparece quando se coloca lá conflito, né, no Google, vai aparecer luta. E se você pensar sobre essa palavra, realmente o conflito é uma luta, mas que luta, né? É uma luta que o indivíduo começa a travar consigo mesmo, com o outro, né? E uma luta que vai crescendo e a gente pode dizer, nossa, é uma luta, uma batalha, vai virando uma guerra, né? Então tem um desenrolar que, se não for visto a tempo, vai acabar realmente no que a gente está vendo, né? Numa guerra, numa destruição. Então o conflito é uma luta em que o indivíduo se desconecta de si mesmo e do outro com quem ele está travando alguma disputa, alguma polaridade. Surge algo que desconecta o indivíduo de si mesmo, desconecta do outro. E aí a gente pode dizer, temos um conflito. É até interessante, porque eu até li um artigo recentemente, acho que foi o David Urey, que falou sobre, ele associou o conflito com chuva, né? Então é inevitável, a chuva ela acontece, é inevitável, né? Mas quando chove demais, aquilo fica muito encharcado, fica ruim, né? Fica algo desgastado. E quando, né, chove de menos, a gente acaba tendo. Então, talvez o conflito possa ser algo também que tem uma energia boa no conflito. Ou como é que a gente pode... Tem, a gente pode dizer que um conflito ele começa, às vezes, por pontos de vista diferentes, pessoas são diferentes, e isso é muito bom, né? Quando você tem um ponto de vista diferente, você entabula uma boa conversa, você chega a novas visões, né? Então, é importante que a gente tenha essa luta inicial. Se for uma luta dentro de mim, comigo mesmo, olha que bacana eu poder olhar para dentro de mim e dizer, mas que vozes são essas? Uma voz me diz para fazer uma coisa, outra voz me diz para fazer outra, eu fico na dúvida e eu vou fazendo uma pesquisa interna e eu vou podendo me desenvolver com isso. Se é com o outro que está com uma visão diferente, eu vou me enriquecer com ela, eu posso me enriquecer através do diálogo. Então, o conflito, na verdade, ele tem uma energia muito positiva, né? De desenvolvimento, de autodesenvolvimento, desenvolvimento de uma relação, desenvolvimento de competências, de conteúdos, novas visões. Então, o potencial é grande. É uma pena quando a gente não consegue trabalhar com esse potencial. Canalizar essas energias para que haja criatividade, haja inovação, haja trabalho em conjunto, tudo isso, né? Agora, me diz uma coisa, eu até, antes de começar essa conversa, né, perguntei para os meninos que pergunta você teria sobre conflitos, e aí um deles falou assim, mas como é que o conflito pessoal pode virar um conflito profissional? Tem essa correlação?
Total! Aí tá escondida uma chave, né? Na verdade, o conflito ele vem porque eu interpreto algo, né? Ele nasce de uma interpretação de um fato, de um fenômeno que ocorreu. E aí eu começo a me desconectar do que é de fato da realidade. Eu começo a criar imagens internas, eu começo a acreditar naquilo que eu penso e não naquilo que é de verdade. E isso acontece em qualquer lugar, acontece entre amigos, pais e filhos, e acontece na vida profissional. Por exemplo, o meu gerente chega, passa pela minha mesa, hoje não, né? Hoje já está mais difícil, né? Ou eu vou conversar com ele e ele desliga a câmera. Eu posso interpretar isso como algo que não é bom. Ele não está querendo falar comigo, ele não está querendo me ver, não está querendo encarar. Eu começo a criar historinhas dentro de mim e aí o conflito vem. Da próxima vez, talvez eu feche a câmera. Ou da próxima vez, talvez eu dê uma picadinha assim. Sabe aquele dia que você fechou a câmera, eu estava dizendo, talvez você não prestou atenção. Então, e aí... Né? Cutucada. Uma cutucada, e aí a coisa vai. Então, nas organizações, as coisas começam assim, muito sutilmente, com uma interpretação que eu faço. Talvez aquele dia a pessoa estivesse, sei lá, de pijama, com olheiras, ou, no caso de uma mulher, não tivesse maquiada, ou tivesse uma criança, pode ser um monte de coisas, né? Pode estar acontecendo. Mas eu interpreto da minha forma, atribuindo aquilo como algo contra mim. E aí está feito, eu diria assim, um inferno interno, né? A gente começa a construir, fazer um mapa de um inferno interno. Daquelas conjecturas, daquelas percepções, daqueles julgamentos que ficam na minha cabeça e que eu vou construindo, que eu vou elaborando e que eu vou criando aquele cenário que daqui a pouco é o cenário da guerra, né? Exatamente. E aí, assim, vem aquela ruminação. E uma coisa importante, né, do conflito é que ele tira a sua paz interna. Ele ocupa lugar. Né? Ele cresce de uma forma que você perde o foco na sua tarefa, perde o foco no relacionamento, perde o foco em tudo. É como se todo tempo a voz viesse e você fica ruminando aquilo. E cada vez que vem e você pensa sobre aquilo, parece que aquilo aumenta, aumenta. Quando você vai conversar com outro, você não está mais conversando com outro, você está conversando com aquilo que você criou internamente. E aí fica sério, né? Aí que a coisa vai, a gente diz, né? Escalando, só que quando a gente pensa em escala, a gente pensa uma escala ascendente. Né? No conflito a gente diz, a escada é descendente, direto para o inferno. E aí que causam todos esses males que a gente tem percebido, uma crescente muito grande, né? De saúde mental, de assédio moral muitas vezes, ou até mesmo de afastamentos, de uma série de coisas que vão acontecendo, ou depressão, aumento de casos de depressão, aumento de casos de pessoas que estão inábeis a trabalhar mais, né? Porque aí vai caindo, vai descendo, e aí eu não consigo mais lidar com as coisas triviais do dia a dia, né? Eu não consigo lidar com aquilo que eu perco as minhas faculdades mentais e não consigo lidar com o cotidiano. Faz sentido? É exato, é porque o conflito ele tem essa característica da tensão. Eu entro em estado de alerta e de tensão. Então tudo passa a ser uma ameaça. Às vezes consciente, mas muitas vezes no inconsciente. Então, é um estado de tensão. Agora, imagine você vivendo esse estado de tensão todos os dias, às vezes durante anos. Então, eu chego a pegar conflitos que durante 4 anos a pessoa passou uma tensão sentando frente a frente daquele que se tornou o inimigo. Né? Então, a tensão vai gerando uma doença. E, em muitos casos, a gente chega ao burnout, né? Um caso específico, que a coisa durou 4 anos e os 2 tiveram burnout.
E aí chega no limite, porque aí não tem mais conexão, né? Não tem mais como estabelecer uma relação de conexão para se resolver a questão, né? Ô Beth, uma das coisas que eu percebo é o quanto que a pessoa que está em conflito, e ela muitas vezes reconhece essa tensão, ela reconhece a dificuldade, ela reconhece que existe essa desconexão e por diversas vezes pode já ter tentado várias vezes, várias coisas, né? Mas ela às vezes fica naquela dificuldade de trazer o conflito à tona, de mostrar que realmente existe um conflito. E quando a gente fala de mundo organizacional, isso acaba tendo um agravante maior, porque a pessoa fica ruminando ali todas as complexidades que podem acontecer, né? Você percebe isso também? Como é que você associa essa questão da dificuldade da pessoa de trazer o conflito à tona com a questão do adoecimento da pessoa? Mag, eu acho que aí a gente tem uma questão, especialmente no Brasil, que é uma questão cultural. Nós aprendemos a não falar sobre as coisas que nos incomodam. É verdade. Porque é falta de educação, né? Então eu me lembro desde menina que eu fui educada dessa forma. Se a coisa não tá boa, você fica quieta e vai tocando. Uhum. Você não vai manifestar, né? O seu incômodo, não vai reclamar. Então tem algo cultural que em outros países, por exemplo, eu tenho mais contato com Alemanha, né? Eu tive mais contato, agora nem tanto. Você vê que eles têm uma cultura diferente, né? Eles pensam antes de falar, então às vezes se formam silêncios, né? Se algo não está de acordo, ele tende a apontar, a dizer, a te perguntar. O que eu vejo é que nós temos um hábito de engolir. Isso não foi legal, mas ok, eu engulo e continuo a minha conversa como se nada tivesse acontecido. Mas dentro de mim vai criando uma certa antipatiazinha em relação àquela pessoa. Na próxima vez, aquilo ainda está lá dentro. Está presente. Está presente. E aí, de alguma forma, vai voltar, não diretamente, volta de uma forma enviesada. Talvez o outro perceba, ele também não vai falar enviés. E assim a gente vai construindo um caminho bem tortuoso e se distanciando. É isso que a gente chama daquele círculo diabólico, né? Círculo diabólico. Que aí vai acontecendo, acontece alguma coisa, eu vou encobrindo, eu vou deixando, e aí o círculo vai acontecendo. Pois não. E a gente não consegue sair desse círculo, né? Então fica sempre nessa questão, nesse lugar. Obrigada. Eu vou encobrindo, mas ao mesmo tempo ele vai, eu diria, piramidando. Porque a cada conversa eu interpretei, eu começo a demonizar o outro, e aí, nossa, vai tocando numa ferida minha, algo que me machucou, que ele está me magoando, e a coisa só aumenta. E isso é dos dois lados, né? Porque aí se cria essa grande desconexão entre as pessoas. Os diálogos ficam infrutíferos. Não se criam alternativas, porque também eu começo a deduzir, imaginar, e aí tá naquele lugar que a gente já falou, né? Do que eu tô imaginando, do que eu tô criando, da história que eu tô me contando a respeito do que tá acontecendo, né? E a gente vai endurecendo, né, nas posições. Eu não abro mais mão, eu vou endurecendo, congelando naquilo, entrando numa competição, numa disputa, e isso é algo, se não for parado, é algo sem fim. Eu queria até trazer um pouco mais para esse lugar da organização, né? Porque da empresa, do dono de negócios, do empreendedor, que muitas vezes acabam vendo as situações conflituosas, né? E muitos líderes recebem dos seus liderados, mas o fulano de tal não fez, o problema é o outro lá, que não, né? Então tem um conflito que muitas vezes chega no lugar para esse líder, para esse empreendedor, e muitas vezes ele nem consegue lidar com essa questão. Como é que os conflitos eles acontecem nas organizações?
Da mesma forma, né, porque nas organizações nós estamos com pessoas. Então, tem uma série de elementos que favorecem. Então, tem jogos de poder, tem as vaidades, né? Tem a necessidade de ser visto. Então, há uma série de necessidades que estão dentro de cada indivíduo que, se não forem satisfeitas, acabam gerando um conflito. Então, um exemplo, por exemplo, é bom, né? Num processo, eu estou vendo que aquele processo não anda bem, não é da minha responsabilidade, quem responde é outro, ou às vezes a responsabilidade não está clara, eu estou vendo, eu poderia ajudar, mas como é o outro, vamos ver como ele se sai e eu vou deixando. Então, começa às vezes assim, com coisas bem pequenas. E eu assisto aquele processo dando errado e é como que se dentro eu me vejo como um salvador, em determinado momento eu vou poder mostrar que está errado e aí ajudar a resolver a questão, eu vou ser visto, eu vou ser reconhecido, olha que bacana, né? Mas aí, por vaidade ou outras questões, eu deixei a coisa aí de uma forma errada. Ou até por aquilo que a gente falava antes, uma questão cultural por educação. Eu não vou me meter porque a coisa é dele, não vou nem falar, vai que ele se ofende, vai que ele... Né? Então, as coisas começam assim de uma forma sutil, simples. Uma pergunta não feita, né? Eu vejo algo acontecer e uma simples pergunta poderia resolver tantas questões, né? O perguntar, fiquei curioso, por que você está fazendo desse jeito? Mas o que normalmente faz? Olha, você está fazendo desse jeito, senão vai dar certo. Já começa a colocar ali, afirmar o que acha, o que pensa, e aí claro que o outro também vai se sentir de alguma forma até ameaçado muitas vezes, né? Pô, como que não vai dar certo? Eu tô tentando. Então aí começa, né? Toda aquela... Exatamente. Provavelmente o outro vai reagir. E a reação pode ser foge da questão, não dá muita bola, ou dá uma desculpa qualquer para aquilo, ou até não sabe o que fazer, fica quieto, mas são reações ou vai para a luta também, ou vai né? para a luta, que é a reação contra, né? E a gente perde, as pessoas perdem a oportunidade de dar uma resposta. Então a gente troca, na maioria das vezes, uma resposta por uma reação. E a reação, ela é a faísquinha para o conflito. Uma resposta, não. Né? Eu respondo aquilo, eu converso, o diálogo, a gente pode chegar a algum lugar, por mais que nós tenhamos visões diferentes. Mas a reação é a faísca. É muito interessante o que você está falando, porque o que eu percebo é que uma das ferramentas, né, e a gente vai falar um pouquinho sobre, então, o que a gente faz com tudo isso, né? Eu quero muito saber o que você daria de dica aí para quem está nos assistindo, mas uma das coisas que a gente percebe é que, às vezes, a afirmação, ela é um mal que causa muitas reações que são maléficas para as tensões que acontecem nas organizações, né? Ou até mesmo em casa, na vida e tal. Mas quando eu aprendo a usar as perguntas como ferramenta para eliminar isso, eu consigo criar uma condição de conversa onde as respostas são possíveis, né? Isso, exatamente. Estava conversando com uma pessoa ontem à noite, hoje de manhã, na verdade, hoje cedo, e antes da gente chegar aqui, e ela estava falando o seguinte: às vezes uma pessoa chega na minha sala e eu tô tão preocupada querendo resolver aquele relatório que eu tenho que entregar, e aí a pessoa chega, mas eu tô aqui na minha cabeça falando comigo e ela tá ali falando e eu nem tô prestando atenção direito, mas se eu pudesse falar para ela que eu não posso atendê-la naquele momento, talvez evitaria um conflito, porque a pessoa pode estar achando que eu não tô dando atenção, porque eu não quero, ou porque tô diminuindo ela, ou não tô cuidando dela, enfim, né?
E a gente conversou exatamente sobre isso, né? Qual é o lugar do líder de trazer as suas presunções, as suas preocupações, os seus pedidos ou até mesmo as suas ideias, né? Do tipo, olha, me dá 5 minutos porque eu preciso terminar esse relatório, eu estou muito preocupada com isso e já converso com você, né? Quão produtivo isso seria, né? Faz sentido para você? Faz sentido, mas é muito comum que seja uma reação automática de irritação. Exato. Às vezes nem fala nada, o olhar... Só aquela mirada, né? E outro, ó, sai... E aí até se sente ameaçado, e se sente né? ameaçado. Se sente ameaçado, se sente intimidado e todos os outros sentimentos que podem acontecer. Vamos comer nossa entradinha? Vamos. E aí a gente vai... Você se importa de continuar conversando? Não, vamos lá. Aqui, olha, uns tomatinhos coloridos. A vida podia ser bem assim colorida, né? Nas organizações. Então, cada um com a sua cor e a gente não precisa brigar. Exato. Né? A gente só precisa dialogar. Olha, aqui nesse prato tem um diálogo. Tem, né? tem uma Ele conversa. colocou o branquinho, distribuiu o vermelhinho, o amarelo, o verdinho aqui. Então, é isso que falta muitas vezes na organização. O dialogar com o que é diferente e ver que cada coisa está lá no seu lugar e tem a razão de estar ali. Né? Então, esclarecer qual o princípio que está por trás aqui. Né? O que levou quem fez esse prato a organizar desse jeito, a decorar desse jeito. Então, muitas vezes, atrás de um processo, tem uma ideia organizadora que eu critico sem saber o que estava por trás, qual é o princípio. Então, a crítica é algo extremamente pernicioso, né? Ninguém quer ser criticado do jeito que é, né? É uma crítica que é para tirar o valor do que você fez, né? Não uma crítica que te ajuda a ver o que pode ser diferente, mas uma crítica para que você se sinta menor do que quem está criticando. E até hoje cedo a gente também estava falando sobre essa coisa do quanto que a intenção que está por trás, né, da sua fala, né? Então, qual é a intenção que eu estou colocando? Então, quando eu olho para o prato e critico, ou olho para o prato e faço o elogio, qual é a intenção que está por trás, né? Então, isso é muito importante. O Beth, uma das coisas que a gente percebe também nas empresas é o quanto que os times, né? A gente está falando de pessoas, indivíduos aqui, mas o quanto que as equipes, os times, eles também carregam muitos conflitos, né? E o quanto que isso pode gerar muitas dificuldades nas organizações, inclusive impactar os resultados, né? A sustentabilidade da empresa, porque os times não se conversam, as pessoas não se falam, os trabalhos não acontecem do jeito satisfatório, porque as pessoas que estão naquelas áreas não estão conectadas. E uma das coisas que eu li recentemente também, falava o seguinte, que as equipes, né, a gente está acostumado a ver nas empresas, que as equipes, as empresas são feitas de pessoas, né? Mas a gente sabe que as empresas são feitas de comportamentos, de padrões de cooperação e padrões de comunicação. E muitas vezes esses padrões de cooperação e esses padrões de comunicação, eles estão com ruídos, né? O que você poderia falar um pouco mais sobre isso? Eu diria que uma empresa vai adquirindo uma cultura e algo, às vezes ela professa algo, mas o que acontece na realidade é uma outra coisa. Então, por exemplo, os padrões, a gente fala, às vezes está lá na missão, está lá na carta de valores, princípios e tal, que aqui cooperamos. É super comum estar, né? Aqui cooperamos. E quando você vai ver na realidade, a cooperação não existe. Te dar um exemplo, assim, aconteceu há poucos dias, entrevistando membros de uma equipe e eu resolvi entrevistar 2 pessoas, não fazer entrevista individual, entrevistar 2 pares juntos. Foi muito interessante, porque eles fazem o mesmo trabalho,
né? Cada um atendendo a uma diretoria. E eles têm, um deles tinha uma questão não resolvida, que o outro já tinha resolvido há muito tempo. Mas eles nunca se conversaram a respeito disso. Uhum. Nunca um trouxe para o outro qual estratégia que ele achou para resolver aquela questão de processo e nem este perguntou. Então, esse estava demorando um tempo enorme, fazendo um caminho gigantesco para chegar onde precisava chegar, quando esse aqui já descobriu que podia fazer diferente. Mas eles não cooperavam, eles nunca tinham conversado. Na entrevista que eles descobriram que não se encontravam, que não conversavam, e ali marcaram uma conversa. Você pode me contar, então, que caminho foi esse, que estratégia foi esse, que atalho foi esse que você chegou, que eu ainda não cheguei? Então, mas a empresa tem lá, né? Aqui nós cooperamos. E, na verdade, a cooperação não é uma realidade. Cada um estava focado, membros da mesma equipe, cada um focado na sua tarefa, totalmente mergulhado, sem olhar para o lado, sem conversar. Né? Nessa mesma empresa, num outro time, uma pessoa tomou a iniciativa. E ela disse, olha, nós tínhamos uma série de problemas e eu resolvi pedir para ter uma reunião semanal para falar sobre as questões que vivem. Isso eu estou falando de uma empresa farmacêutica altíssimo nível e de uma equipe super bem qualificada, super qualificada experiente e responsável por muitos processos. E ali ela disse, eu tomei a iniciativa para uma reunião, pronto. Os nossos problemas dentro da nossa equipe acabaram, porque agora a gente conversa entre nós e com as equipes onde a gente está bem conectado, interligado, onde o nosso trabalho do outro tem que estar em consonância. Alguém tomou uma iniciativa, então poderia ter crescido um conflito absurdo, mas essa pessoa resolveu então convocar e chamar para o diálogo. E aí a coisa flui. Então você muda um padrão de não falar a respeito e aí uma nova forma. Claro que com o tempo, né, essas conversas vão se tornar padrões também, né? Então, periodicamente alguém, quase que como um guardião, precisa olhar o que a gente pode fazer agora de diferente para que a coisa não fique automática. Entrou no automatismo, a coisa se perde. Já se perde, né? Meio que parece que tem que ser uma coisa intencional, tem que ter um estado de alerta, né? Para ver se as coisas estão acontecendo. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta no final, porque eu fiquei contando casinhos. Não, você falou sim. Porque eu te perguntei sobre essa questão, né? Quanto que a organização tá nesse contexto. Mas uma coisa que eu percebo, e eu queria, uma metáfora que eu gosto bastante, é uma metáfora que é como se o conflito ele fosse uma granada na sua mão, né? E sem o pino, uma granada sem o pino. E ele tá lá, tá na minha mão. E se eu quero colocar essa granada em algum lugar, jogar essa granada, vai ter um impacto, né? Vai ter um impacto dessa granada que pode explodir. Se eu mantiver essa granada na minha mão, ela tá sem o pino. E aí ela pode explodir, né? Essa é uma metáfora bastante impactante, né? Mas eu gosto muito dela porque ela traz esse lugar assim, o impacto de uma conversa difícil, o impacto dessa pessoa, por exemplo, peraí, deixa eu levantar a mão e ir lá e falar sobre o que eu penso, sobre o que eu tô percebendo. Vai ter algum reflexo isso, né? E aí, eu acho que o bacana que é transpor essa primeira preocupação, esse primeiro medo, esse primeiro receio, dar esse primeiro passo, que é uma coisa bastante difícil nas organizações de maneira geral, já que a gente tem tantas complexidades acontecendo, né? Então, o dono, de repente, eu não vou falar para o dono da empresa que o processo que foi estabelecido não é o melhor, se ele é o dono,
ou para o meu gerente, que se a equipe de venda já estabeleceu esse processo. Faz sentido isso? Transpor esse primeiro passo para entender que o impacto vai existir, mas que ele pode explodir na sua mão, é uma coisa interessante, né? E é justamente isso, eu atribuo isso à capacidade, à competência da pessoa de tomar uma iniciativa. Eu estou vendo que você está com a granada na mão. E eu vou fazer o quê? Eu vou correr, eu vou te avisar, olha, isso aqui, o que você está fazendo com isso na mão? O que você pretende fazer? Qual é a sua intenção? Então, tudo vai depender da intervenção que eu vou fazer se eu estou vendo você com uma granada na mão. Eu posso dizer, que horror, Magali, joga isso! Tira essa granada da sua mão! O que você está fazendo com isso? Né? Ou eu posso dizer, Magali, estou vendo uma granada na sua mão. O que você pretende fazer com isso? Né? Ou por que você está... Como é que veio parar isso aí? Entender o que está vivendo ali, né? Como é que isso chegou até aqui? Então, através de perguntas que não sejam uma crítica, porque às vezes a gente faz críticas ou dá respostas e faz de conta que é uma pergunta. Então, também a pergunta tem uma qualidade, mas é perguntar, eu me interessar, curiosidade, eu olhar né? realmente para aquilo e olhar, olha, tem um ser humano ali, tá com uma granada. Qual é a minha responsabilidade nisso? Eu vou deixar explodir? Eu vou deixar a coisa desse jeito? Então, tem formas, né, de chegar nisso, que é o que a gente espera que os líderes tenham hoje. Uma competência, né, uma habilidade emocional para não explodir, é uma habilidade de estar bem centrado, olhar para o fenômeno, fazer intervenção quando for necessária, mas tem formas de fazer intervenção. Então, muitas vezes o líder faz a intervenção, mas é uma intervenção que destrói. Ele puxa o pino das granadas. Ele tira, ele puxa, né? Solta a granada na mão. Né? Então, é uma habilidade hoje. Competência técnica, nossa, todos nós temos. Se eu quiser, eu não entendo muito de contabilidade, mas eu posso fazer vários cursos. Inclusive, hoje na internet tem vários. De finanças, se eu vou aplicar, sei lá, sobre investimentos, se eu vou aplicar na bolsa, no fundo, na taxa Selic, no que for, tem N cursos. Então, as competências técnicas, elas estão disponíveis. As competências, as habilidades emocionais, né, inteligência emocional, isso é um trabalho árduo para a vida toda. O indivíduo precisa trabalhar em si todos os dias, a todo momento, para poder ter a serenidade de lidar com as questões que vêm. Isso me faz pensar, Beth, que assim, muitas vezes os líderes, eles também querem colocar para baixo do tapete, né? Então, até assim, eu comecei falando que eu fiz aquela pesquisa, né? E eu perguntei qual era a sua principal dor para gerir pessoas. E muitos líderes falaram, olha, minha principal dor é que eu não sei lidar com conflito. Tem pessoas na minha equipe que têm conflitos entre elas e eu não sei lidar. E o não saber lidar é uma coisa, mas o não querer lidar é outra coisa, né? E aí o não querer lidar é que realmente colocar, vamos deixar para lá, eles vão se resolver. E aí esse para mim é um puxar do pino da granada e deixar explodir, né? Porque às vezes fica insustentável. É aí onde acontece as grandes questões mentais, sociais, das dificuldades, das doenças que a gente falou anteriormente. Porque eu tô vendo que existe uma questão, mas meio, vamos entregar o resultado. Vamos entregar o resultado, vamos fazer o número, e aí a granada continua lá, né? Deixa de mimimi, nada de emoção, vamos lá, né? E isso vai assim, triturando as almas das pessoas, né? Na verdade é isso. Porque elas têm sentimentos, né? Elas estão vivendo as suas dores. E se eu não olho para isso, a dor não vai embora, ela só vai endurecendo, aprofundando. Vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai sufocando aquele indivíduo. E quando você está sufocado por uma dor emocional, o que acontece é que você perde o foco, aí que não vem resultado mesmo. Então falta, de uma certa forma, para os líderes essa visão de que se eu não tratar
os pequenos conflitos, os desencontros, né, que estão tendo entre as ideias. Se eu não tratar disso, não buscar um alinhamento, a coisa vai crescer e o resultado vai ser bem ruim. Bem ruim daquela equipe. O que você falaria assim para um líder, um empreendedor, uma pessoa que percebe que tem conflitos entre as pessoas da sua equipe? O que você falaria? O que essa pessoa deveria fazer? Ação mesmo. Então percebi lá, tem duas pessoas da minha área, da minha equipe, do meu time que tá pegando. Vejo que tem alguma coisa ali, elas não conseguem uma conversar direito com a outra, já uma veio me reclamar comigo, a outra falou também. O que você daria de sugestão prática? O que esse cara tem que fazer, essa pessoa tem que fazer? Bom, é uma intervenção. Se ela está vendo e ninguém tocou ainda no assunto, ou só veio reclamação, para mim é ouvir a escuta, é abrir a escuta, né? Abrir uma escuta bem profunda, deixar que o outro diga o que ele está vivendo, o que está acontecendo e fazer as boas perguntas para entender. E se abster de julgamento, que se você fizer nesse momento algum julgamento é como se você já estivesse tomando partido. E o que vai acontecer é que se tem um desentendimento e um conflito, essa pessoa aqui vai se empoderar e vai achar que já tem um aliado. Já está ali, já tem um aliado, porque, né? Então, eu diria, a primeira coisa, o líder precisa saber intervir. E essa primeira intervenção é uma escuta totalmente zen. Escuta a outra. O simples fato de você escutar, ele já é esvaziado. Porque muitas vezes a pessoa precisa se ouvir. E quando eu estou falando com o outro, eu estou me ouvindo. E se o outro não me julga, se o outro está curioso e quer ouvir, escutado e posso me escutar. Não tenho que me defender, não tenho que me justificar, não tenho que nada. Eu posso me abrir. Então eu diria, é abrir espaço para ouvir o que cada parte tem, no segundo momento, fazer boas perguntas para compreender melhor e, se for o caso, chamar os dois para fazer um alinhamento. Olha, estou entendendo isso, que é já um início de uma mediação, né? Que as pessoas possam se escutar e alinhar, né? Vamos fazer aqui um alinhamento entre nós três? Então, é um papel do líder fazer uma intervenção, mas uma intervenção com uma boa direção, né? É muito interessante você falou, porque uma das coisas que ainda é muito recente no Brasil, né, Beth? E você pode até confirmar isso, é o quanto que esse lugar da mediação de conflitos, ela é ainda muito pouco utilizada no Brasil, né? E a gente percebe o quanto que as organizações muitas vezes sofrem muito mesmo, assim, não só em relação à questão das pessoas sofrerem, mas em relação à sustentabilidade mesmo, empresas que acabam não conseguindo superar muitos conflitos familiares entre, né, fundadores ou enfim, e porque elas não conhecem que existe um profissional que trabalha com mediação de conflitos, né? Porque às vezes é até difícil o próprio líder chegar a fazer esse trabalho, né? Porque às vezes ou está muito impactado, ou às vezes não tem nem essa habilidade, tem essa competência mesmo, ou não quer ter, né? Eu queria que você contasse um pouco, o que é o trabalho de um mediador de conflitos? Então, o trabalho é, em primeira instância, assim, no primeiro momento, pode dizer, é restabelecer diálogo entre as pessoas e restabelecer um diálogo do indivíduo com ele mesmo. Porque lembra, lá no comecinho a gente falou, é uma desconexão. Eu me desconecto de mim, me desconecto do outro. Então, o trabalho do mediador é trazer para o palco, né, as pessoas, a verdade das pessoas e garantir que elas possam se ouvir mutuamente de verdade, né? Então, é o desarmar
antipatia que foi criada, é desarmar essas reações, é desarmar esse círculo diabólico que se formou, é desarmar essa visão demoníaca que eu tenho do outro, é desarmar as fantasias que eu criei. Então, óbvio que para um líder, a menos que ele seja treinado, bem treinado, é muito difícil. Ele consegue mediar no começo, mas quando a coisa já andou, já escalou, já escalou, já está, eu te disse, segundo, terceiro nível, onde já tem partidos se formando, onde eu já estou falando muito mal do outro, aí sou um mediador externo, que tem esse papel, então, de restabelecer esse diálogo e tornar possível acordos sustentáveis. Então, é ajudar os indivíduos a irem até onde eles podem ir naquele momento, até onde aquele conflito permite, né? Até onde se consegue desarmar e aí as pessoas conseguem ter uma boa convivência. Muitas vezes restabelecem amizades que eram antigas, né? Então, por exemplo, eu tive um caso de 2 diretores, amigos pessoais, mesma escola dos filhos, carona de manhã, enfim, indo para o mesmo lugar e tal, e que tiveram um embate no trabalho, tiveram uma discordância de processo, de metodologia, de encaminhamento de uma questão. E isso foi crescendo, e o senhor não olhou para isso, né? O senhor ficou de longe, não teve uma intervenção. A coisa foi crescendo, eles passaram, não mais pegavam carona, as famílias não jantavam, mas não se encontravam, não passeavam. E chegou um ponto que eles não se falavam mais dentro da organização. Aí o senhor chamou a mediação. E aí foi um processo lindíssimo, um processo que durou bastante tempo, porque aí até você desarmar, né? Tudo que se construiu, todas as imagens distorcidas, todas as mágoas que ficaram no caminho, então você vai desarmando devagarinho, devagarinho. E uma das coisas mais emocionantes foi quando eu recebi a mensagem de um e de outro, em separado, está ainda aqui gravado no meu celular, o agradecimento do alívio que tinha sido, e eles contando que tinham marcado um café da manhã e que foi como, de repente, um bálsamo. Olha, né? até me arrepia. Era possível voltar, né? Estou arrepiada também. Então foi tão tocante de ver que aquelas pessoas que tinham uma amizade, a amizade foi quebrada, tudo indo muito mal no trabalho, nível de diretoria, um conflito que ficou assim, eles ficaram muito expostos e que de repente, depois de um trabalho, eles conseguem resgatar diálogo, conseguem trabalhar juntos, conseguem chegar a algo comum, a uma concordância, algo sustentável, cada um ainda tem um ponto de vista um pouco diferente, mas eles sustentam a relação, o objetivo, e as famílias voltaram a conviver. Essa história me traz uma percepção que eu queria até compartilhar, que lidar com conflitos não significa que você vai concordar com o que o outro pensa, com o que o outro faz, ou com o que o outro diz, ou até mesmo com a opinião do outro. Mas é essa possibilidade de você criar um caminho de conexão. Então, apesar de, né, apesar de termos percepções diferentes, apesar de termos ideias diferentes, de pensarmos em caminhos diferentes, ainda assim existe uma possibilidade da gente se relacionar, da gente se manter conectados, né? Então eu acho que isso também é uma coisa que a gente desmistifica desse lugar de como é que a gente lida com conflito, o que é um sucesso num processo de conversa difícil. É assim, eu respeito você, respeito o seu ponto de vista, não pode ser diferente do meu. Não concordo muito, mas a gente pode conversar. Mas a gente pode continuar conectados, né? Então, acho que essa é a beleza também, né? Da gente poder olhar para o conflito e falar assim, poxa, não significa que eu vou ter que concordar com o outro. E talvez esse possa ser, e aí você pode até me dizer,
uma das grandes dificuldades de você lidar com o conflito é porque você acha que o seu ponto de vista tem que ser o escolhido, né? Então, assim, o que eu tô achando, o que eu tô pensando tem que ser o caminho. Quando, na verdade, a conversa e a conexão, ela pode revelar terceiros, quartos, quintos caminhos que a gente nem sabia que seria possível. Faz sentido? Faz total sentido. Hoje a gente tem trabalhado muito com essa ideia, né, de que as diferenças, elas se complementam, elas enriquecem, né? Mas ainda tem uma mindset dentro das pessoas que é ou você ou eu. Eu tenho que ganhar, e se eu tenho que ganhar, você tem que perder. Nós não podemos ganhar os dois. Nesse caso que eu contei, os dois saíram ganhando. Os dois continuam tendo ideias diferentes e eles compõem, trabalham e sustentam as ideias diferentes, mas isso faz com que terceira, quarta, quinta ideia surja a partir disso. Né? Então não é você ou eu, você perca e eu ganho. Para eu ganhar, né? Agora, quando que um conflito não se resolve? Tem muitos casos e eu diria que em muitos casos é melhor o mediador nem pegar o caso, porque aí já é judicial, é briga mesmo, né? Porque a mediação que a gente faz, ela evita o caminho judicial, que é um caminho desgastante, é um caminho de briga mesmo, né? Quando vai para o judicial é porque realmente nós vamos brigar. E aí vale tudo, valem estratégias horrendas, né? Então a mediação, ela entra antes de que a mediação judicial seja necessária. Mas há casos em que a coisa já andou tanto que não tem mais volta e vai para o judicial e é muita perda de energia, de dinheiro, de saúde, né? Às vezes ficam anos numa briga judicial para perder tudo. Né? E o conflito, quando ele escala demais, você sabe que chega à loucura. Eu não me importo de perder tudo, contanto que o outro perca. Eu não importo se eu for morrer, o que importa é que o outro morra. Então esse é um lugar do total inferno, né? Por isso que é importante fazer uma intervenção enquanto há tempo, porque depois vai para o judicial e do judicial é morte mesmo, sabe, a alma fica triturada, o trauma é muito grande, as pessoas ficam doentes, elas retraumatizam, elas passam a ter flashbacks e assim, a doença mental vem, né? Porque elas ficam fixadas naquela questão, né? A vida perde o sabor, né? A vida fica totalmente voltada para isso. Beth, a gente até está falando da questão judicial, né? Mas eu tenho acompanhado alguns casos de pessoas que me procuraram até por questão de coaching de conflitos, né? De mediação de conflitos, que chegaram ao lugar do burnout mesmo, né? Então, assim, não quero mais trabalhar com aquela pessoa. Então, eu não aguento mais, eu não consigo mais trabalhar, não consigo mais na minha casa, tá difícil toda a questão familiar, no trabalho, não consigo mais produzir e é uma questão super complexa e tá difícil e tal. Então, essas situações também chegam no limite, né? Porque aí não tem mais o que fazer entre líder e liderado, né? Não tem mais o que fazer entre uma pessoa que chegou no limite da sua condição emocional, né, ao ponto de não conseguir mais produzir, não conseguir mais fazer, porque aí chegou no máximo. E a gente percebe muito, tem percebido, eu não sei você, mas eu tenho percebido muitos casos de situações de pessoas que estão no limite, já estão assim no limiar do burnout porque realmente não trataram os conflitos antes. Você tem percebido isso também? Nossa, e está aumentando, né? Está crescendo, a gente sabe que o Brasil está em segundo lugar no mundo no burnout, profissional, né? Porque o burnout é considerado uma questão da profissão. Quando é pessoal,
é outro nome que tem outros nomes. Quando a pessoa percebe que ela está chegando no limite, isso já é um presente. A questão é que muitos não percebem e apagam. Então, eu já encontrei várias pessoas que apagaram, inclusive na organização, e que ficaram 6 meses apagadas. Sabe o que é 6 meses apagada? A pessoa, eu peguei um gerente de produção, que ele ficou 6 meses sem saber quem ele era. Então, olha o custo que isso tem para uma organização. Uma pessoa importantíssima dentro da organização, uma pessoa que respondia por parâmetros de qualidade fora, enfim. Para a organização foi um desastre. Para a família dele, uma criança pequena, na época acho que a criança tinha 2 anos. Enfim, assim, ele apagou, ele não sabe o que aconteceu de uma data para 6 meses. Voltou para a organização, mas era impressionante. Eu mal conseguia conversar com eles, olhos totalmente paralisados, as mãos completamente trêmulas, e você via ele dentro da empresa assim como um autômato. Isso foi uma das coisas mais impactantes. Eu nunca tinha visto até então alguém que tivesse tido um burnout, não tinha trabalhado com alguém assim. E isso vem crescendo. Então eu já tive várias situações em que as pessoas me chamaram para mediar, mas elas já estavam numa situação bem avançada. E aí não adianta, né? Aí tem que procurar outros tipos de ajuda, porque aí já não é mais uma ajuda questão médica, né? Não tem como. Não é mais... sai da esfera só de realmente vamos conversar sobre o que está acontecendo, né? E é uma questão muito séria para a empresa, porque você não vai demitir um indivíduo porque ele adoeceu. Na verdade, ele adoeceu por conta de como as coisas foram encaminhadas dentro da empresa. O não olhar para aquilo que estava acontecendo. Não dar-se conta, o não fazer a intervenção. Então, você precisa manter de alguma forma. Geralmente, as pessoas são deslocadas para um outro setor, ficam meio de lado, tem um gasto enorme com saúde, dificilmente volta para o lugar que já ocupou. E aí quando volta, também volta numa situação tão desconfortável. Péssima, já ficou visível para a empresa toda. Então já... eu queria conversar com você sobre uma outra coisa que eu acho que é bem, não sei o quanto que, né, eu sei que você tem estudos sobre trauma, né, e tem aprofundado, se especializado mais nisso. E quando começou a pandemia, eu até li um estudo de uma psicóloga, eu acho que ela era dinamarquesa, não tenho certeza. E ela falava o quanto que essa pandemia, o efeito da pandemia seria parecido com o efeito pós-guerra, né? O efeito psicológico nas pessoas e os traumas seria parecido com o efeito pós-guerra. E a gente pode considerar que a gente está saindo da pandemia, né? Vários estados aí liberando o uso de máscaras e tudo mais. Como é que você associa a questão dos conflitos não resolvidos com esse momento do mundo que nós estamos, e nem vou entrar no mérito da guerra mesmo, né? Ucrânia, Rússia e tal, mas assim, do momento do mundo pós-guerra, pós-guerra, pandemia, né? Como é que você associa isso? A pandemia foi um momento de tensão, um momento mundial, né? Se você se lembrar, no começo ninguém sabia nada a respeito. Então, se eu me lembro, a gente se paramentava para lavar as coisas que vinham do mercado, por exemplo. Né? Isolamento total. Para algumas pessoas isso foi profundamente traumatizante. Isso chega num momento de vida em que não tem continente para aguentar isso, né? Então, todos nós, de alguma forma, sofremos um trauma. Mas o trauma, ele tem gradações também. Então, depende da sua resiliência. Então, os menos resilientes, eles foram traumatizando, veio o medo, né? Eu vou perder meu trabalho, os clientes vão me procurar, eu vou ter dinheiro.
alguém da minha família vai pegar isso, alguém vai morrer. Então, o trauma foi crescendo, crescendo. Isso tudo ficou lá dentro, contido. Mesmo tendo passado, pode ser que esse trauma foi tão grande que fez marcas e a pessoa está carregando isso. Então, qualquer situação de tensão, ela pode retraumatizar. Então, as crises de pânico e de ansiedade já comprovadamente aumentaram. Então, diante de uma situação onde eu me sinta inseguro, cria uma ansiedade enorme e eu vou reagir àquilo. Então, a gente vai ter muito mais conflito, muito mais doença mental, a gente vai ter problemas graves de saúde em função, obrigada, desse momento crítico que nós passamos com a pandemia. E isso acaba exigindo dos donos de empresa, dos donos de negócios, dos líderes de equipes e tal, uma atenção maior para essas temáticas, né? Exato. Então, algumas empresas, no início da pandemia, eu fiz vários trabalhos, porque eu trabalho também com programas de redução de estresse, né? Então, eu fiz vários trabalhos com, assim, periódicos de meditação, de conversas, né? De abrir o ouvido para as angústias. Então, algumas empresas cuidaram das pessoas nesse sentido, né? De que elas pudessem, obrigada, que elas pudessem lidar melhor com a situação, expressar as suas dores, expressar os seus desconfortos. Então, eu fiz, acho que uns 4 processos com empresas que cuidaram ao longo desses 2 anos dessas emoções, desses medos, né? Exato. É muito interessante que eu tenho uma pesquisadora, Brené Brown, que ela é psicóloga, ela é pesquisadora, escritora, super conhecida, e ela fala que o líder, ele precisa investir um tempo razoável, né? Nessa questão relacionada a questões de medo, as questões das emoções. Então, o líder que pensa só que vamos chegar no resultado e o resultado é o fim, ele pode cometer um equívoco de esquecer e de fazer isso de um jeito que só agrave os pequenos conflitos que podem ir crescendo nas empresas, né? Então, esse é um cuidado que o líder tem que ter, né? E considerar esses reflexos, essas emoções, esses sentimentos, como parte do seu processo de gestão, né? Faz sentido? Faz todo sentido. Inclusive, eu diria assim, cabe ao líder, por exemplo, no início de uma reunião, começar ouvindo como é que vocês estão chegando aqui. Poxa, eu posso ter tido, agora que estamos voltando a presencial, nossa, eu fiquei parada num trânsito enorme, isso causa ansiedade, eu vou chegar atrasado. Então, como é que você chegou, como é que você está aqui? Então, ter esse momento de ouvir o que está te inquietando, o que está te incomodando. Então, já trazer para a mesa e eu já sei com o que eu vou lidar. Eu sou líder, com o que eu vou lidar aqui hoje. Então, eu dou oportunidade. Eu abro o ouvido, eu dou oportunidade da compreensão de todos, eu dou oportunidade para a pessoa poder se expressar e se esvaziar. E aí eu crio um ambiente onde agora vamos tomar uma decisão. E aí vamos seguir na agenda. Às vezes as coisas se alteram numa reunião. Então, o bom líder, o bom coordenador de reunião, daria uma parada e dizer, peraí, o que está acontecendo aqui? Que é a pausa, né? Importante. Um silêncio, né? Pausa, né? Vamos silenciar um minuto e ver o que está acontecendo? Respira, vê como é que você está internamente, o que está te incomodando. Tem alguma coisa que não está sendo dita, que pode ser dita aqui? Vamos, né? Então, essas pequenas pausas, intervenções, esse colocar-se assim a serviço, ajuda uma barbaridade. E eu lembro bem que no começo da pandemia, a gente tinha muitos líderes que foram orientados pelo RH para fazer isso, né? Não sei se você pegou essa fase aí, mas eu lembro que muitos
muitos contatos que eu tive com empresas e tal, eles eram orientados, né, não, pergunta antes e tal, e aí ficava uma coisa mecânica, e aí não conectava com as pessoas, tipo, ele tá perguntando, mas nem quer saber direito, sabe? Então, eu acho que o legal é ser genuíno, né, o interesse genuíno pelo outro, né, pelo que tá vivendo nesse outro, pelo que tá acontecendo com esse outro, e não precisa dar solução, né? A gente não está ouvindo para dar solução, a gente está ouvindo só para conectar, para se relacionar, para ter... E aí eu acho que esse é o desafio do líder, né? Porque o líder, ele tem esse lugar de eu estou ouvindo, então eu tenho que dar uma resposta, eu tenho que saber o que fazer. E na verdade não ouvir já é por si uma sanador, sanador, já é né? sanador. Já dizia Freud, né? Então assim, quando eu falo, nem foi uma frase de Freud, mas assim, quando eu falo isso, falar me dá a chance de saber o que eu penso, né? Que legal, Beth, ai que delícia de conversa. E acho que você traz uma coisa importante, quantos líderes se preocupam com o autodesenvolvimento? Verdade. Não é? Porque, na verdade, é um processo de autodesenvolvimento, né? Eu aprender a me ouvir, aprender a ouvir o outro. Conversar comigo, entender minhas vozes, entender as vozes que estão vivendo no outro. Né? E isso você não vai aprender em MBA, você não vai aprender em nada. Você tem que fazer um processo mesmo de um coaching, você tem que fazer um processo, um programa de autodesenvolvimento, alguma coisa onde você se conecta consigo mesmo, aprende de você, entende a si mesmo, e aí, como líder, teu papel é estar a serviço, disponibilizar o melhor de você como ser humano também para o outro. Né? Usar a sua potência de ser humano, né? Olha, eu tô amando esse papo. Eu por mim ficar a tarde inteira aqui. E olha que delícia, que lindo prato. Vamos ver esse chefe caprichou. Não é? Não é? Bom, vamos almoçar então e continuar o nosso papo. Obrigada por você ter nos acompanhado. E essa é uma temática que a gente poderia conversar mais, né, o dia inteiro aqui, falar sobre como lidar com conflito, como é que eu faço essa mediação. Quem sabe a gente faça uma segunda rodada e a gente, né, fica aí o convite. Mas vamos começar a comer, porque senão vai esfriar. A desfrutar dessa beleza e delícia. Obrigada, Magali. Eu que agradeço. Muito bom ter você aqui. Vamos lá, vamos comer, lá. Então. Bom apetite. Obrigada. Pra você também. Tá bom? Passou pelo seu crivo? Muito bom. Dias. Passou, hein? Uau! E olha que eu sou uma super risoteira.